pedido hoje é que, se você for comentar esse vídeo, para você assistir primeiro o vídeo, para entender do que é que eu tô falando. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que é o que ajuda esse canal a continuar crescendo. Não sei se você tem acompanhado, mas tem um programa gerando muita mobilização nas redes sociais, que é o Big Brother Brasil, um reality show bem famoso, que é aí veiculado pela Rede Globo. E um programa mal começou e já tem gerado muita indignação. E um dos motivos de indignação recente foi o que se começou a chamar de tortura psicológica frente a um dos participantes. Essa tortura psicológica vem sendo condenada pelas pessoas fora do programa, o que levou ao questionamento, inclusive, de alguns patrocinadores do programa. E quando eu digo isso para vocês de maneira muito resumida, é porque essa movimentação dos patrocinadores é algo muito importante, claro, para a rede que veicula o programa, porque o que sustenta o programa de pé é uma alta audiência combinada, claro, ao interesse dos patrocinadores de terem seus produtos ali veiculados, porque eles têm um retorno financeiro muito grande em função disso. E quando logo no começo do programa você tem muitas manifestações de repúdio, digamos assim, da audiência em torno do que seria essa tortura psicológica, os patrocinadores se viram nessa celeuma e se questionando sobre como conduzir a sua participação no programa em função dessa reverberação negativa da condução do programa. E aí eu tô falando tudo isso para vocês porque me interessou esse tema quando eu vi uma matéria do colunista Maurício Sticer, em que ele vai falar justamente de como isso começou a reverberar de maneira negativa para as marcas. E aí essa matéria traz um comunicado, uma nota que a Rede Globo mandou para esse colunista em resposta justamente a esses questionamentos. E aí me interessa porque teve um trecho que dizia assim: as discussões geradas provocam reflexão sobre temas relevantes para os participantes e também para o público, impulsionando movimentos de conscientização, mobilização para mudanças e gerando consequências na própria dinâmica do programa, com a eliminação daqueles cujo comportamento agrade menos a audiência. Essa nota que foi enviada ao UOL reverberou para dentro do programa. Em um de seus episódios, o apresentador disse essa frase: como vocês sabem, a casa do Big Brother Brasil muitas vezes é palco de discussões importantes que estão acontecendo na nossa sociedade agora. Às vezes, a forma como isso acontece lá dentro é polêmica, mas mesmo assim a gente gosta de olhar como uma oportunidade de levar para vocês assuntos relevantes. E aí depois ele vai dizer: nesta madrugada, o assunto levantado foi colorismo. Colorismo é quando o tema da pele determina como uma pessoa negra vai ser tratada. O que vai acontecer é que ele está aqui introduzindo o que foi uma das interações que aconteceu dentro do programa. E depois disso, o que a edição faz é trazer um vídeo em que um dos participantes vai inclusive dizer que um outro participante é sujinho. E aí, na sequência, ele vai dizer que se essa pessoa lavasse bem com sabão, ia se ver que, sei lá, essa pessoa era só sujinha mesmo. Observe que na edição, o que vai acontecer é que esse vídeo vai aparecer com essa conversa dos participantes, e aí um diz que o cara é negro, o outro vai dizer que ele não é negro. E isso é um tema muito caro para a nossa sociedade, é uma discussão que é feita dentro dos movimentos negros, a auto-identificação dos indivíduos é algo que é uma conquista, é algo que deve ser atribuído justamente aos movimentos negros que vêm promovendo essa discussão e aos filósofos que discutem essa questão. E aí, na volta de que se coloca um trecho desse vídeo
que é um vídeo muito problemático, o que vai se fazer é que o Leifert vai explicar que, do ponto de vista do IBGE, quem faz o nosso censo, o que vale mesmo é a autodeclaração. Para o nosso país, na hora do censo, a pessoa é que declara qual é a cor da pele dela. E aí, como eles estão falando, essas pessoas no Big Brother estão falando de um participante específico, o apresentador vai puxar o gancho para dizer, e já que estamos falando do participante X, e aí ele vai conduzir a conversa para um outro lado. E me interessa aqui justamente a maneira como a emissora escolheu abordar esse tema, recorta essa questão dos temas que ele vai chamar aqui de relevantes e importantes, mas que depois vai dizer que às vezes acontece lá dentro de maneira polêmica. Observe que o uso da palavra polêmica, ele é curioso, né? As pessoas são polêmicas. Quando, na verdade, às vezes os temas eles só são tratados mesmo de maneira rasa, em torno de um lugar comum, sem a complexidade que esse tema merece, que esse aqui é o caso do tema do colorismo, mas que outros tantos temas merecem. Observe que a emissora, nesse sentido, ela toma para si como se, olha só, como nós promovemos debates relevantes, quando, na verdade, o programa mesmo, ele não endereça essas pautas. A gente viu nessa edição, se definiu de maneira muito simples o que seria o colorismo. Na sequência disse que é o IBGE que permite o IBGE determinou que a pessoa se identifica, nesse caso como negra ou não. E na sequência se tocou para frente. E o que foi dito pelos participantes e que ganha destaque fica à mercê da audiência. E é uma fala muito problemática e grave da maneira como se discute a questão da autoidentificação, mas que não é endereçada pelo programa. Então, enquanto na nota da UOL vai se dizer, a Globo manda essa nota dizendo que as discussões elas provocam reflexão sobre temas relevantes para o público e impulsionam movimentos de conscientização, observe que a emissora ela não promove essa discussão direcionando a conversa no sentido de dizer, veja, aqui essa discussão precisa ser aprofundada, aqui a gente tem um problema, ali, nada disso é feito pela emissora. Então, é interessante a gente pensar que a emissora queira se colocar nesse lugar de olha como eu promovo discussões importantes, quando na verdade as discussões não estão sendo feitas pela emissora. O programa, a gente não pode se esquecer, gente, é um programa de entretenimento. Programas de entretenimento podem trazer essas discussões, evidente, mas é um programa de entretenimento que acaba puxando as pautas que estão nas redes sociais, porque sabem que essas pautas geram discussões pelas pessoas, puxando no sentido da escolha do seu casting, digamos assim, mas isso não necessariamente vai ser abordado com a complexidade que merece e que deve ser abordado. E aí, uma edição como essa, ela é irresponsável no sentido de trazer uma fala longa das pessoas discutindo de maneira bastante simplista o tema e, em uma boa medida, equivocada o tema do colorismo nesse caso, e isso não é apresentado pela emissora, isso não é discutido ou levantado pela emissora. E aí, o que você tem, na verdade, não é a ampliação desse debate, é a manutenção de uma conversa rasa e simplista, porque isso não avança no programa. O interesse do programa, gente, é ganhar dinheiro, tá? Não é discutir pautas relevantes. Tanto é que essa pauta ela não foi discutida efetivamente, né? O programa recortou a fala de alguém que disse algo absolutamente equivocado e não extrapolou isso na edição ao trazer as falas do apresentador, que tocou no tema de maneira muito superficial. Vai se dizer, você pode dizer, mas é porque esse não é o foco do programa. Ok, então o programa não deveria se justificar da maneira como fez. E aí, quando eu digo isso, gente, é para pensar justamente o quanto a edição, nessa hora, endereça os seus próprios interesses. Nesse caso, se justificar, porque já vinha de uma semana muito problemática em torno dessa discussão que se fez muito sobre a questão da tortura psicológica e que isso causou incômodo, digamos assim, nos patrocinadores.
Então, essa fala é uma fala que responde supostamente a esses patrocinadores e se justifica, mas quando a gente vê a atitude, a gente entende que é isso, é um programa de entretenimento que não está comprometido efetivamente com essa discussão. Não é uma discussão efetivamente. Você taca lá um conceito, joga uma fala que é absolutamente equivocada em torno da questão, e aí depois você volta e taca uma fala do IBGE muito simples, e aí você, então já que a gente tá falando do Gil, então isso é importante para mim. Nessa edição, mas não só nela, tem trazido temas muitíssimo delicados, questões muito problemáticas, mas essas questões elas não são discutidas pelo programa, tá? Elas não são endereçadas pelo programa quando são problemáticas, quando trazem falas problemáticas pelos participantes. Se trata de como a conversa é conduzida e como o programa se exime disso porque diz que é a audiência, os participantes, e quando na verdade a gente sabe que uma edição, ela é inevitavelmente um recorte que se faz, uma escolha que se faz. É uma conversa com vocês, espero que tenha ficado claro o que eu tentei trazer aqui. Não se esqueça, é um programa de entretenimento porque não é porque é de entretenimento que essas discussões não aparecem, mas que não tem necessariamente um compromisso, digamos assim, com essas pautas. Então, isso vai ser trazido de maneira rasa. Essas discussões não são o foco do programa, e o foco é ganhar dinheiro, então você precisa apaziguar tensões, inclusive com os patrocinadores. Era isso que eu queria trazer para hoje. Um beijo grande para vocês e tchau, tchau.